Ao vivo agora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne base aliada para garantir votos em mudanças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Bruno Pinheiro por aqui, bem-vindo, Bruno. Boa manhã de terça-feira para você. Já se sabe o que o ministro, que Fernando Haddad, pretende mudar no CARF? Olha, Adriana, uma agenda econômica cheia, na verdade. Você, um ótimo dia. Quem nos acompanha é sempre uma alegria e uma satisfação. Esse é um assunto que até mesmo entre aliados do governo e os deputados, durante essa reunião, um assunto que dividiu opiniões. Alguns são a favor, outros não, que seria essa alteração no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, recriando algumas regras à vitória do fisco em caso de um empate durante julgamentos sobre as regras fiscais, que atinge cerca de 100 a 200 contribuintes. Não é de forma geral atingindo esses contribuintes, então cerca de 100 a 200 contribuintes. Ainda assim, existe uma limitação, uma discussão se é importante ser recriado, como isso vai acontecer. Diante disso, Haddad começa a se articular com várias reuniões no Congresso. Na semana anterior, Simone Tebet, a atual ministra do Planejamento, também esteve com Arthur Lira, já iniciando essas conversas, e agora Fernando Haddad chega com força maior. Reuniu, então, diversos nomes, várias lideranças durante uma reunião na noite de ontem, e essa reunião, após alguns nomes, chegaram a falar que o assunto divide opiniões. Na tentativa de conseguir essa vitória lá na Câmara dos Deputados, no final de semana, Lula vai viajar aos Estados Unidos. Haddad já fez uma solicitação. É de interesse do ministro da Fazenda ficar aqui para tentar aumentar a quantidade de votos lá na Câmara dos Deputados. Essa seria uma vitória importante, a vitória de número 1 da equipe econômica de Fernando Haddad. Então, Haddad, que ele sempre arrasta um discurso que, enquanto ele estava ministro da Educação, nunca sofreu nenhuma derrota no Congresso Nacional. E agora a tentativa de repetir esse placar na Câmara dos Deputados. Só que aí, entre essa articulação de Fernando Haddad, vem o discurso de Lula, inclusive ontem também em uma cerimônia no Rio de Janeiro em relação à autonomia do Banco Central, algumas reformas, algumas alterações, que, com quem eu conversei ainda ontem à noite, após esta cerimônia, chegou a repercutir aqui na capital federal, até mesmo a falta de respeito de Lula com o atual presidente do Banco Central, que é de fato um nome que foi indicado através de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, com um sentido de que o atual presidente estaria já fazendo um jogo, colocando algumas regras para tentar dificultar o governo de Lula. E aí o que eu vi é o seguinte, que se fosse de fato uma tentativa de acabar dificultando essas regras ou alterações, esse mesmo nome haveria ajudado o ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral, abaixando os juros, e isso confirma que não é de fato uma autonomia do atual presidente do Banco Central. E aí o que a gente escuta aqui é o seguinte, que entre essas conversas e outras nos corredores, reuniões e mais reuniões, acaba escondendo uma ausência da agenda econômica de Fernando Haddad e do governo eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que até agora só gera essa insegurança no mercado financeiro, e até mesmo com essa reunião de ontem sobre essas reformas e recriar algumas regras. Então, não é uma semana tão de fácil acesso aos líderes. Ainda com essas reuniões, Haddad vai precisar reunir outros nomes e assim conseguir uma vitória na Câmara dos Deputados. A gente vai acompanhar essa e outras reuniões que ainda vão acontecer, Adriana. Claro, as movimentações econômicas do governo. Até já, Bruno Pinheiro. Daqui a